Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Hoje eu quero dialogar com todos vocês. Você que é cristão, você que é cristão tradicional, você que é cristão pentecostal. Estou aberto ao diálogo. Como apóstolo de Jesus Cristo, o Senhor tem me dado esse espírito de submissão à sua palavra, e Deus geralmente, Deus na sua infinita misericórdia, Ele é um Deus, um juiz, mas um juiz que se entregou na cruz. Ele foi advogado e juiz. Hoje é juiz. Foi advogado quando se entregou na cruz, hoje é juiz. Hoje é juiz e será juiz. Ele vai vir como juiz, ele veio como advogado. Ele não veio destruir, ele não veio sentenciar o inferno, ele veio salvar. Mas em breve ele vai ser como advogado. Mas vamos lá, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu falo sobre esse versículo, glória a Deus, está pautado na palavra de Deus, o livro dos livros. A parte A dele, que fala como Deus amou o mundo, fala da maneira que Deus é, o amor que Deus tem. E quando ele fala a parte B, que entregou o seu filho à morte, na cruz, fala que ele precisou sofrer. Esse era o exigido para que a humanidade fosse redimida, era morrer na cruz. A morte de cruz fazia Jesus maldito, ele se fez maldito por nós. A pena de morte de cruz, usando a cruz, era para malfeitor, e como a pessoa que morria de morte de cruz era maldito, ele teve que se oferecer, se fazer maldito por nós. Esse era o preço de resgatar a humanidade. O próprio Deus exigia isso, essa perfeição, esse preço alto que ninguém na terra teve condição, a não ser o próprio Deus, que se materializou, e morreu naquela dura cruz para salvar. E isso está acima de tudo, de todos. Não é algo que eu criei na doutrina minha, ou ensinamento meu próprio. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é imutável. Deus é imutável. Deus não muda. Deus não sofre variação. O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. E para você que é religioso, você que segue uma doutrina, que não crê na divindade de Jesus, se arrependa. Você que trouxe o teu evangelho, Paulo pregando, ele diz: se alguém trouxer o teu evangelho que não seja de Jesus, seja anátema, maldito. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Tem muita gente confundida. Que o senhor é o verdadeiro? Qual o verdadeiro? E a verdade é a palavra de Deus, sem falsificação. Porque outro evangelho, fora do evangelho da Bíblia Sagrada, é um evangelho falso. Tem algumas traduções aí que devem ser rejeitadas. Tradução do Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová. Eu tenho que falar, precisa ser liberto. Não tenho nada contra o Testemunho de Jeová, não tenho nada contra os mormons, mas tem contra a doutrina que ensina. Porque vocês tentam agregar pessoas, mas vocês se perdem e levam as pessoas para a perdição. E outros, como adventista, que é cristão, mas é um cristão também que deixa a desejar. E em outras denominações também tem isso, toda igreja tem isso, toda denominação, porque a igreja é o corpo em toda a terra. E a igreja não tem uma placa. Eu estou falando de religião para revelar Jesus. Estou aberto ao diálogo sobre a palavra de Deus, não com entender e com sinais do Espírito. Porque o que é de Deus, ele glorifica, Deus desce fogo. Elias, ele veio em uma época, ele foi enviado a Acabe. Acabe estava na idolatria, uma confusão de identidade, porque Acabe estava com matrimônio com uma mulher que era idólatra e feiticeira, seguia as bailins, tinha sacerdotes. A mulher odiava a palavra de Deus, e eles casam com essa mulher, contrariando a palavra de Deus, porque não podia naquele tempo. Não podia. E não pode, o cristão casar com jogo desigual com uma pessoa que siga outros deuses, não siga o verdadeiro Deus, que o Deus verdadeiro, o Deus do céu, independente de religião. Não teve nenhum desses criadores
seitas, dessas religiões, morreu na cruz para salvar, a não ser Jesus. Então meu testemunho aqui é sobre Jesus, não é sobre uma placa denominacional, mas cada um procure consertar se quiser ser salvo. É bom você se esforçar. O time de Jeová tem um trabalho bom, vai de casa em casa, mas leva que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Como se Deus fez carne, ele não é Deus. Então já passa a ser uma falsa doutrina. Os adventistas também são cristãos, mas falam que é preciso guardar o sábado, quando Jesus é maior do que o sábado. Você está entendendo? Nós somos na graça, não temos que guardar o sábado. Nós temos que, na verdade, guardar todos os dias. Eu falo em obediência à palavra de Deus. Entendeu? Em prática da palavra de Deus. E os mormons é a favor da bigamia, da poligamia, sem falar outras coisas que eles falam que o evangelho foi mudado, é outro evangelho trazido por Moroni e etc. E outras seitas aí que sacrificam os demônios, porque onde tem ídolo, tudo que você fizer é sacrificado aos demônios, porque o Senhor não aceita idolatria. Ele não aceita idolatria. Está lá no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então o evangelho é profundo, gente. Não é para ninguém ficar com ódio um do outro, mas para dialogar dentro da palavra e revelar a verdade para as pessoas, para que elas se arrependam. Glória a Deus. Como vocês querem que eu venha ter com vocês? Num espírito de mansidão? Ou falando com ousadia que eu espero falar com alguns que combatem contra Cristo? Abrem a Bíblia, fala de Bíblia, mas desfaz do próprio Cristo. Até acusam Jesus de mentiroso, sendo ele Deus. Não acreditam na divindade de Jesus. A Bíblia diz que é todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, como eu vou ter com vocês? Que tipo de conteúdo vocês querem que eu grave? Porque eu estou gravando aqui como professor, um orientador, mesmo não tendo cursado magistério. Mas o Espírito que está em mim, ele fala por mim. O Espírito Santo, que muitos não creem. Mas que cada um venha se arrepender, reconhecer Jesus como Salvador, vai orar, vai buscar a Deus. O Espírito do Anticristo, ele tem trabalhado porque ele quer colocar-se no lugar de Deus. Inclusive ele vai passar um período na grande tribulação em que ele vai se denominar Deus e vai decretar a pena de morte para quem rejeitar a adoração a ele, que não tiver o número dele. Isso vai acontecer após a subida da igreja, porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Isso não é uma placa denominacional que vai subir, é o povo de Deus em toda a terra que guarda os mandamentos de Jesus. Isso é fato. Eu não vou continuar mais aqui, mas estou aberto ao diálogo. Eu tenho certeza que aquilo que alguém não se convencer pela palavra e pelo o que o Espírito está falando, vai se convencer o derradeiro sinal que Deus há de fazer, porque com Acabe foi assim, Deus teve que descer fogo. Deus teve que descer fogo para que ele se arrependesse. Entendeu? Num fogo que Deus desce, ele consome o holocausto com água e tudo. E os profetas de Baal clamavam e nada. Não descia fogo, clamaram de manhã até meio-dia e nada aconteceu. Deus não glorifica a doutrina que não sai da sua boca. Algo fora da sua palavra. Ou seja, alguma heresia ou algo criado pelo próprio homem. Que Deus tenha misericórdia e aplique a sua palavra no coração de cada um. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Jesus que morreu na cruz. Ele morreu. Ele é o nosso Salvador. Amém? Deu uma balanceada aqui porque eu estou segurando o aparelho. Mas que Deus nos abençoe e guarde. Ore pelo meu ministério, que eu vou estar orando pela sua vida e pela da sua família. Shalom Adonai.